Bem, amados irmãos, nós queremos convidar o pastor Heber, ele está responsável pelo trabalho esta manhã de ensino e já abra na lição de número 11. Nós estamos estudando sobre os sacrifícios, já abra na lição número 11. Adolescentes, é só subir, tá bom? Todos os adolescentes acompanhando a pastora Selma. Crianças com a pastora Adriana. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como o pastor Gideon Júnior disse, abra, por favor, na lição. Lição número 11. Lição número 11, na verdade, são duas lições, né? Hoje nós vamos estudar a parte número 1. E quando for na quarta-feira que vem, nós iremos estudar a parte número 2. Até hoje nós já estudamos 10 lições. E da lição 6 à lição de número 10, foi falado aí das ofertas. Na 6 falamos sobre o holocausto. Na lição número 7 foi falado sobre a oferta de manjares. Esta é o único sacrifício sem derramamento de sangue. A lição de número 7. E a oferta pacífica. Essas três, holocausto, oferta de manjares e oferta pacífica, são os sacrifícios voluntários. Depois, as duas últimas que tivemos, se eu não estou enganado pelo pastor Elias Santana, foi falado sobre a oferta pelo pecado e depois oferta pela culpa. Aí sim, essas duas eram sacrifícios obrigatórios. As três, holocausto, manjares e pacífica, eram voluntárias. Pelo pecado e pela culpa, eram sacrifícios obrigatórios. A partir de agora, a lição número 11 e a lição número 12, nós vamos ministrar o que está ordenado a Moisés em Levítico capítulo 15. Em Levítico capítulo 15 existe uma ordenança de Deus a Moisés. E é isso que o pastor Arnaud, autor da revista, colocou aqui na lição de número 11. Então eu queria que você lesse, por gentileza, o texto áureo, na página 75. Página de número 75. Lição número 11, página 75. E nós vamos ler o texto áureo. Amém? Todos acharam? Se você não está com a revista, você pode abrir em Levítico, capítulo 15, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, irmãos, nós vamos falar das imundícias que, segundo a palavra de Deus, direcionava aos homens e às mulheres. Existiam situações em que os homens e as mulheres não podiam ir ao templo, não podia tocar nada que estava no templo, devido ao seu estado, devido à sua situação de imundícia. Então nós vamos falar hoje, basicamente, o motivo pelo qual o homem não podia ir ao templo. E nós vamos ler aqui a introdução. Na lição de hoje trataremos das leis acerca da impureza cerimoniais, as quais também contaminava o tabernáculo. Uma pessoa considerada impura estava em condição inadequada para se apresentar diante de Deus por questão cerimonial, não por pecado moral. Essa questão cerimonial é uma questão que significa dizer que era o costume
das nações, como se fosse um estatuto, leis. Então, questão cerimonial, devido ao estatuto, devido às leis, devido às ordenanças, não podia estar. Não porque a pessoa estava em pecado, ela não entrava no templo, não porque estava em pecado, mas devido ao seu estado de impureza. E esse estado de impureza dentro da lei, dentro da questão cerimonial, não podia estar dentro do templo. Aí o pastor Arnaud, aqui na revista, no tópico 2, abra por gentileza, no tópico 2, ele fala da seguinte questão: impurezas masculinas, fluxo, página 76. Página 76, no tópico 2. Impurezas masculinas. Essas impurezas masculinas era o isolamento. Lembre-se da Covid-19. Todos nós ficamos isolados um período porque estávamos contaminados com o vírus. Eu mesmo tive o Covid. Por esse motivo, eu fiquei na quarentena. Não pude ir ao trabalho, não pude vir à igreja, e eu fiquei isolado em casa com toda a minha família. Então era mais ou menos isso. O que acontece era mais ou menos isso? Não, era isto que acontecia. Então, aqui no tópico 2, fala do fluxo provocado por doença indeterminada. E o autor da revista coloca duas situações. E essas duas situações, conforme está na revista, é o que é mais usado, é o que é mais comentado, é o que é mais aceito pelos intérpretes bíblicos. Então a primeira impureza, irmão Alex, que acontecia no homem, segundo vários e vários comentaristas, e é aceito por muitos, era a gonorreia, que é uma DST, doenças sexualmente transmissíveis, ou IST, infecção sexualmente transmissível. E tem muitas pessoas que pensam que essa doença, a gonorreia, só se pega por uma relação sexual. E nós vamos ver aqui rapidamente que não é somente por uma relação sexual. A gonorreia também pode acontecer por um outro fator. E existiam pessoas naquele momento ali que tinha essa doença. E por ter essa doença, eles não podiam ir ao templo. E teria que se purificar para poder estar ao templo. Olha por gentileza na sua revista, que diz assim na página 76. A palavra hebraica traduzida por fluxo seminal, eu não sei falar essa palavra, mas vamos lá, zub, a qual possui vários sentidos, tais como escorrer, correr, emanar, manar, brotar, descarregar e corrimento. Nós estamos falando do órgão genital masculino. E aí, quando ocorria essas situações, ele era automaticamente impedido de estar ao templo. E eu estava pensando, evangelista Jesuá, que eles tinham que ser fiéis ao seu estado. Eles tinham que falar isso, eles tinham que verbalizar isso e falar: eu não posso ir ao templo porque eu estou com escorrimento, eu estou com essa doença, eu estou impossibilitado de ir ao templo. Eles tinham que comunicar, eles não podiam entrar ao templo desta forma. E aí, aqui, nesse caso, os intérpretes bíblicos apontam duas possibilidades: DST do tipo gonorreia, visto que a doença causa a obstrução do órgão genital masculino. E aí, eu fui pegar só algumas informações nesta manhã, que no caso dos homens provoca uma uretrite aguda, que é uma inflamação, uma infecção da uretra com consequente surgimento de secreção e sintomas. Então isso acontecia no homem, dava também uma dissúria. A dissúria é definida como dor, queimação, ardência ou desconforto durante ou após o ato de urinar. Então ele já percebia que algo estava errado, e ao perceber, ele já falava que não podia ir ao templo e tocar nas coisas sagradas do templo. E aí diz que o corrimento uretral iniciava-se com uma mucoide, que é
algo esbranquecido e depois tornava-se purulento. Então ele sabia que estava com essa doença. Agora, a principal forma de transmissão é através das relações sexuais. Mas também acontecia que no parto, acontecia que a mãe transmitia para o bebê durante o parto essa doença. E as pessoas talvez não tratavam, não era identificada corretamente. E a pessoa ficava com essa doença. Então apareceu, então eu não posso ir ao templo. Então essa é a primeira situação do homem que impedia dele ir ao templo. Uma outra situação é a bilharzíase urinária. E aí, isto era causado por um parasita. Josué, a imagem, por gentileza. E aí eu não vou tentar ler aqui, vou até botar o óculos. Esse verme parasita, eu vou ler, não sei se vai estar certo. Escristossoma, é isso? Escristossoma, lê o resto aí, Josué. Tá, escristossoma, que mais? É isso aí. Raimatobium, é isso aí, pastor Luiz? O pastor Luiz sabe. É isso aí. É isso aí, pastor? Isso é um verme. Pode tirar, Josué. Então, esse verme parasita, acontecia o seguinte: esse verme parasita, ele entrava na bexiga, no sistema urinário, especificamente na bexiga urinária, e fazia com que a urina saísse preta. Então, a pessoa urinar, a urina saía preta, porque o verme adulto desse parasita, as fêmeas colocava ali por mais ou menos 30 ovos por dia. E estes ovos é que entrava na corrente sanguínea e infectava o indivíduo. Então, se ele estava com essas duas situações, a gonorreia ou essa doença causada por este parasita, e essa trazia também bastante dor, e ao urinar, ele percebia que a urina estava preta, estava escura, e atacava a bexiga urinária, ele já sabia que não podia estar ao templo. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que partir para o ritual de purificação. Então, ele tratou a doença, ele não tem mais gonorreia, ele não tem mais a bilharzíase urinária, e ele se declarou curado. Então, digamos, hoje, ele se declarou curado hoje. Então, ele vai contar, 7 dias. Então, no próximo domingo, 7 dias, ele contava 7 dias, aí ele vai, então, lavar as vestes e o corpo em águas correntes, para ser considerado limpo. Então, ele não é considerado limpo no dia que ele descobriu que ele está curado. Ele é considerado limpo depois que ele conta 7 dias, no 7º dia ele se lava, ele se purifica em águas correntes, ele se lava, ele se purifica. Aí, aqui na lição, na página 77, fala, desculpa irmãos, na página 76 ainda, ao sanar do fluxo, o indivíduo contaria 7 dias de purificação, lavando as vestes e o corpo em águas correntes, para ser considerado limpo. Assim como o sangue, a água era um elemento importante em rituais de purificação, principalmente na lavagem dos impuros. A partir disto, a água tornou-se um símbolo da palavra de Deus que purifica o homem. Então, conta-se 7 dias, ele se lava, ele se purifica, aí sim ele se torna novamente apto a estar no templo. Ele se torna apto a tocar nas coisas sagradas do templo. E é uma questão que foi resolvida. Agora, irmãos,
existia uma outra questão. Essa questão se diz respeito ao isolamento. Ele se isolava, ele ficava longe da comunidade. Interessante, essas doenças aqui não era contagiosa, mas contaminava o local sagrado, o templo sagrado. Então eles tinham que ficar isolados. Existia uma outra situação que está no tópico 2, 2.2. Leia por gentileza na página 76. Que diz assim: o fluxo natural do sêmen masculino era o que ocorria dentro e fora do ato sexual. Por não se tratar de doença, o indivíduo não seria isolado fora do acampamento e nem oferecia sacrifício. Contudo, deveria se lavar com água, bem como tudo que teve contato com o sêmen, e seria considerado impuro até o entardecer. Nesse período, o indivíduo não estaria apto a participar das coisas sagradas, tais como as festas, os sacrifícios, os tabernáculos e as guerras. Então, ao perceber, porque tem duas situações aqui, tem a situação da poluição noturna e tem a situação da relação sexual. Nas duas, ele tinha que ficar, não é isolamento, mas ele não podia participar de nada até o entardecer. A partir do momento que aconteceu o entardecer, ele estava liberado novamente para poder fazer todas as coisas do templo, ir para a guerra e tudo mais. Mas, se houve como é que fala, o derramamento do sêmen, ele não podia fazer absolutamente nada até o entardecer. Duas situações. Primeiro, poluição noturna. Isso, irmãos, todos nós sabemos o que é, mas possa ser que alguém não saiba, eu vou falar aqui rapidamente o que é a poluição noturna. Isso é considerado um fato absolutamente normal. Isso é normal, é do ser humano, é do homem. E eu lembro que o pastor Nereu, evangelista Nereu, quando eu era jovem aqui na igreja, teve um estudo e ele intitulou isso como um escape. Então, isso é um escape, onde existe exatamente essa situação no corpo do ser humano. Então a poluição noturna é considerada um fato normal e acontece durante a fase REM do sono. A fase 1 do sono é aquela que você fecha os olhos e você dorme e fica tranquilo. Mas existe a fase REM do sono em que você, para chegar nela, é o momento mais abençoado do sono. É aquele sono onde o corpo consegue relaxar. É aquele sono, digamos, profundo, aquele sono pesado. É a fase REM do sono. Eu estava estudando sobre isso e eu pude ver como que Deus é maravilhoso. Porque nós somos uma máquina. O ser humano é uma máquina. Você é uma máquina. E eu pude perceber como Deus é maravilhoso. Ao estudar sobre isso, eu descobri o seguinte: o REM é o último estágio do ciclo do sono, que dura cerca de 20 minutos. 20 minutos cada. É nele que os sonhos acontecem, nessa fase REM, que os sonhos acontecem. E nesse momento, o nosso batimento cardíaco acelera e ocorrem as chamadas paralisias do sono, pois o cérebro bloqueia os neurônios motores para que o corpo não reproduza os movimentos ocorridos nos sonhos. Então, digamos que o pastor Luiz está sonhando, correndo até lá no... Sonhando, hein, pastor? Pode se tornar realidade. O pastor sonhando, correndo até lá no balão do periquito. Essa fase REM, o sono, aliás, Deus é tão tremendo que o cérebro bloqueia os neurônios motores e não reproduz os movimentos ocorridos durante o sonho. Então a irmã Eva não ia ver você correndo lá na cama, porque foi bloqueado esse movimento. Então essa é a fase REM. Movimento, aí tem uma sigla em inglês, que traduzindo para o português significa movimento rápido dos olhos. Esse sono é o mais difícil de se alcançar, pois é um estágio mais profundo,
momento em que o corpo consegue relaxar. E aí, o período em que a atividade nervosa é mais intensa também. E aí pode resultar em excitação, no caso da poluição noturna que estamos falando, pode resultar em excitação e ejaculação. E é muito comum na adolescência e em jovens adultos, principalmente para aqueles que ainda não possuem vida sexual ativa. Aí quer dizer que o cidadão está lá, e aí ele foi para a guerra, por exemplo, e aí, ao pensar em sua esposa, durante a noite, ele teve a poluição noturna, então ele não iria tocar nas coisas sagradas, ele não iria entrar no templo, ele não iria participar da guerra, até o entardecer do sol. O entardecer da tarde, aí sim, passava-se esse período, e ele estava então apto a fazer todas as coisas. Aconteceu a poluição noturna, eu me afasto, eu não posso fazer nada diante do Senhor. E aí tem uma outra situação, para aqueles que eram casados. E os casados, no caso da emissão de sêmen durante o ato sexual. O casal seria considerado impuro até o entardecer. Então, ele manteve relação sexual de manhã, então ele já não ia fazer nada. Eu estava até pensando, né? Para se livrar da guerra, só era fazer, e aí só ia à tarde. Ficava ali o dia inteiro com a sua, com a sua digníssima. E aí o que acontece? Natural, sexo criado por Deus, absolutamente tranquilo aqui. Mas ele era considerado impuro até o entardecer. Vamos lá. Qual é a razão disto? Já que o sexo é abençoado por Deus, algo criado por Deus, por que então que ele era considerado impuro diante de algo que é uma bênção e foi criado por Deus? Duas razões o pastor Arnaud traz aqui na revista, na página 77. No caso da emissão de sêmen durante o ato sexual, o casal seria considerado impuro até o entardecer. Mas qual é a razão disto, tendo em vista que o sexo no casamento é uma bênção divina? Duas explicações. Primeira, proteção sanitária. Essa era uma das razões pelas quais era considerado imundo. E aí, pois a ciência tem mostrado que ao se lavar após o ato sexual, o homem evita o câncer no órgão genital, uma vez que as bactérias são removidas. Então, por esse motivo, eles eram considerados imundos. E aí tinha um ato de purificação, à tarde estava apto novamente a estar diante de todas as coisas. E o segundo motivo, perda do princípio vital. Pois assim como o sangue, o sêmen estava associado à vida, logo perdê-lo seria um símbolo de morte, o que contradiz com a presença de Jeová, o doador da vida. Diante disto, a abstinência sexual fazia parte da consagração dos israelitas ao se apresentarem diante de Deus e das coisas sagradas. Então aqui nós encerramos a parte dos homens. Eram estes os motivos que impediam eles de irem ao templo. Nessa questão aqui de abstinência sexual, existem casais, até hoje, que no dia da Santa Ceia, evita ter relação sexual um dia antes, por conta da ceia. Por entender que é um momento de santificação e de estar ali diante do Senhor de forma mais santa, digamos assim. Mas nesse caso aqui, era permitido, obviamente, porque eram casados, mas existia esta observação. Manteve relação sexual, fica tranquilo aí até a tarde. E volta a fazer o que tiver de fazer após esse período. Então, esta era a situação que impedia os homens de estarem diante de Deus. Por pecado, pastor Heber? Não era por conta de pecado. Era simplesmente por uma questão cerimonial, por uma norma. Não era porque estavam em pecados.
Ok? Aí vamos lá então para as mulheres. 4 situações impedia a mulher de estar ao templo. Se bem que a mulher nem entrava no templo, né? Mas ela era considerada ali impura. Vamos lá. As mulheres eram consideradas impuras quando tivesse contato com seu próprio sangue nas seguintes situações. Primeiro, fluxo menstrual. Aí ela tinha que ficar 7 dias. 7 dias. Fluxo menstrual, 7 dias. Rompimento do ímen. Rompimento do ímen, 11 dias. Teve relação sexual, perdeu o ímen, rompeu o ímen, 11 dias ficava separada. No fluido pós-parto, de 40 a 80 dias. 40 se fosse homem, 80 se fosse mulher. Então ficava de 40 a 80 dias. E no fluxo hemorrágico, período da doença, mais 7 dias. Aí só lembrar lá da mulher do fluxo de sangue. Então 4 situações qualificava não, intitulava a mulher que ela era uma mulher impura. Sua revista na página 78. Página 78. Fluxo menstrual normal e hemorragia crônica, que são coisas diferentes, né? Situações diferentes. A palavra hebraica por menstruação é nidá, eu creio que é isso, a qual possui vários sentidos, tais como impureza, imundícia, menstruada, separada, impureza cerimonial. No período menstrual, a mulher não seria isolada fora do acampamento, mas reclusa em seu lar, pois tudo que ela tocasse durante os 7 dias da sua impureza, objetos e pessoas, deveriam ser lavado e considerada impura até o entardecer. Então ela está menstruada, tocou em algo, tocou no copo. Então aquele copo era isolado, porque aquele copo já estava imundo. Tocou em alguma coisa, não pode mais tocar, não pode mais usar, porque passou a ser imundo. Isso no período menstrual. As escrituras não mencionam algum ritual de purificação para a mulher. Ainda hoje, alguns judeus praticantes evitam cumprimentar uma mulher com aperto de mão, por não saber se ela está impura ritualmente. Então, eu não sei se ela está menstruada ou não, então não vou nem estender a minha mão para poder tocar e para poder cumprimentar esta mulher. Ela era considerada impura. E onde é que ela ficava, pastor Heber? Em casa. Durante 7 dias, isolada ali como Covid, não saía e ficava isolada. Uma outra situação, no caso de fluxo menstrual desregulado ou hemorragia crônica. Aí a mulher deveria ser isolada fora do acampamento até sua completa recuperação, visto que contaminava tudo o que tocasse. Então ela ficava isolada até a sua completa recuperação. O que ela fazia para poder se tornar apta e deixar de ser considerada uma impura? Ao ser curada, contavam-se 7 dias para a sua purificação. Mesmo exemplo do homem, curada hoje, não sou totalmente impuro, eu tenho que contar 7 dias. Então a mulher também contavam-se 7 dias para a sua purificação. Em seguida ela levaria 2 aves ao sacerdote, uma para oferta pelo pecado e outra para o holocausto. Somente após estes rituais, a mulher que foi curada poderia manter contato com as pessoas. Talvez por isso a mulher do fluxo de sangue temeu, pois tocou na multidão e em Jesus, estando ainda enferma. E aí, eu imagino aquela mulher, 12 anos com esse fluxo, com essa hemorragia. E aí a Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela havia gastado para poder ser curada. Todos os medicamentos, todos os tratamentos aquela mulher fez.
E aí ela não conseguiu ser curada. Aí ela fica sabendo que Jesus está passando na porta da casa dela. Qualquer um aqui faria isso. Mas tinha um grande detalhe: ela estava impura. Ela não podia sair tocando em ninguém, em objetos. E a multidão muito grande. Mas ainda assim, no desejo de ser curada, ela encara toda aquela multidão. Com certeza ela tocou em várias pessoas, mas o objetivo dela era chamar a atenção de Jesus. E ela consegue tocar na orla, no vestido de Jesus. Aí todos nós sabemos o que aconteceu. Foi até aquele episódio onde Jairo fica desesperado, porque o texto começa com a história de Jairo. E aí Jairo fica desesperado porque a filha está morrendo. E aí todos nós sabemos o que acontece. E aí Jesus para e cura aquela mulher. Então, primeiro ponto, menstruação. Segundo ponto, hemorragia. Tinha que se isolar, não podia ficar tocando em ninguém, pegando em nada. Era considerada impura. Tinha que se santificar, tinha que se purificar ao longo de 7 dias para poder estar numa vida de normalidade. Outro ponto importante, irmãos, era a purificação da mulher após o parto. Após o parto, normalmente, a mulher elimina do útero um fluxo sanguíneo chamado lóquios durante o prazo de até 5 semanas. Se a criança fosse menina, a mãe seria impura durante 7 dias, conforme as regras da menstruação. No 8º dia, o menino seria circuncidado. Em seguida, a mulher aguardaria mais 33 dias para ser purificada do seu sangramento, que totalizava 40 dias. 7 mais 33. 7 do seu ciclo menstrual, porque aqui se aplicava a mesma situação, as mesmas regras da menstruação. Contavam-se 7 dias, mais 33 para ser purificada do seu sangramento. 40 dias. Nesse período, ela não poderia tocar em nenhuma coisa sagrada e tampouco ir ao santuário até completarem os dias da sua purificação. Isso, menino. Se fosse menina, aí dobrava. 14 mais 66. Menstruação 7, dobrava esse período, ia para 14. 33 dias, dobrava para 66. 14 mais 66, 80 dias. Por que a diferença? Pastor Arnaud explica. Primeiro, desvalorização da mulher. Todos nós sabemos que a mulher, naquele tempo, não valia a realidade, valia para nada, né? Segundo a cultura daquela época. Servia apenas para 2 coisas: dar luz a filhos e proporcionar alegria ao marido. Graças a Deus, Cristo quebra tudo isso, e as mulheres hoje são verdadeiras bênçãos nas nossas vidas. Pode fazer a obra do Senhor com amor, com alegria e com dedicação. Mas naquele tempo a mulher era desvalorizada. Então, por esse motivo, homem tinha festa, tinha alegria, tinha banquetes. Mulher, havia choro e lamento por conta dessa situação. Segundo motivo é que se somava-se a impureza da mãe com a filha. E aí então dobrava, porque eles entendiam que ela será uma futura genitora de filhos. Então a gente já faz aqui de forma antecipada, porque essa menina nasceu, com certeza não, mas é bem provável que vai ser uma mãe, então nós vamos já fazer antecipado, então dobra essa situação aí. Como é que era o ritual de purificação? Ao fim desse período, a mulher deveria se apresentar no santuário para oferecer os seguintes sacrifícios de purificação. Ela pegava um cordeiro de 1 ano para o holocausto, ou uma ave limpa, ou um pombinho, ou uma rolinha, como oferta pelo pecado. Aqui eu entendo que é muito de acordo com a situação financeira desta mulher, porque como já foi bem explicado aqui nos estudos, pessoas com poder aquisitivo menor poderiam ofertar ali uma pombinha, uma rolinha.
Então aqui, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, ou uma ave para o holocausto, ou uma ave limpa, e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. E aí, tem uma situação aqui, no quadro azul, na página 79, que diz assim: segundo a tradição judaica, desde a gravidez até 7 dias após o parto, a mulher israelita era considerada perigosamente enferma. Aqui é uma exceção, viu, irmãos? Esse quadro azul aqui, que o pastor Arnaud colocou no último parágrafo da página 79, há uma exceção aqui, que diz assim: segundo a tradição judaica, desde a gravidez até 7 dias após o parto, a mulher israelita era considerada perigosamente enferma. Assim sendo, o marido tinha permissão de violar até o sábado e outros dias sagrados por causa dela. Nesse período, alguns alimentos proibidos na lei poderiam ser violados, caso ela desejasse se alimentar deles. Então, nesse caso aqui, tinha essa exceção, porque eles consideravam uma gravidez como uma doença. Uma doença, assim, a mãe ficar, era uma enfermidade. E gravidez não é enfermidade. E eles consideravam como uma enfermidade. E para encerrar, por que as mulheres eram consideradas impuras durante o período menstrual ou após o parto? Há 3 explicações. Primeiro, o sangue derramado fora do tabernáculo. Isso era poderia ser uma possibilidade, por conta disso, era considerada impura. A impureza externa e a perda do sangue, simbolizando a morte, visto que o sangue representava a vida. O ritual indicava que a mulher passava da morte para a vida, perda e o estancamento. Então, irmãos, homens e mulheres eram impedidos de irem ao templo ou tocar nas coisas sagradas devido a estas situações que foi mencionado aqui esta manhã. E era levado à risca, era levado de forma bem séria. E isso sendo violado, irmãos, poderia trazer até a morte do indivíduo. A mulher poderia ser apedrejada se ela entrasse no templo de forma impura. Uma mulher entrou no templo, descobriu que ela estava menstruada, ela poderia ser apedrejada até a morte. Era uma coisa que era levada muito sério aqui. E aí, irmãos, vou repetir novamente, não porque estavam em pecados, mas é porque era uma norma, estava na lei, era o estatuto e tinha que ser seguido à risca. Conclusão: embora essas impurezas cerimoniais nada tivesse a ver com desvios morais, ressaltamos a importância dos efeitos pedagógicos destes rituais para os israelitas, no sentido de lembrá-los que o Santíssimo Deus habitava no meio deles e ilustrar as consequências da natureza caída, a qual depende da graça divina. Todavia, na era da graça, os cristãos foram libertos destes ritos, os quais serviram de sombra para a purificação superior mediante o sangue de Cristo. Esta lição, irmãos, ela tem 2 partes. A segunda vai ser na próxima quarta-feira. E o pastor Arnaud deixou a aplicação da lição para a outra lição, a lição número 12. E na lição número 12, na página 84, ele faz a aplicação desse texto à igreja. Então, a aplicação à igreja vai ser na outra lição, na próxima lição. Mas eu queria lembrar um texto para os irmãos, que diz assim, em Jeremias 48, versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O que eu aprendo com esta lição aqui, é que a obra de Deus, as coisas santas e sagradas diante do Senhor, tem que ser levado muito a sério. É como nós já falamos sobre usar.
Porque Uzá morreu. Muitos podem pensar, mas ele fez o que todo mundo faria. A arca estava caindo, ele só segurou. Ele não deixou que a arca caísse, que era o símbolo da presença de Deus. Ele fez algo que possivelmente nós faríamos, segurar aquela arca. Mas só que existia as pessoas corretas para fazer aquilo. E a arca ficou na casa dele por mais de 20 anos. O pai dele colocou a arca lá e Uzá sabia que como teria que ser guiado. Davi era o principal responsável, ele era o rei, mas ele tocou na arca sabendo que ele não era qualificado para poder tocar naquela arca. Então eu aprendo, irmãos, que a obra de Deus tem que ser levada com muita seriedade. Essas pessoas não iam ao templo, mantive relação sexual, não posso ir. Ele poderia esconder essa informação. Ele poderia simplesmente não falar para ninguém, esconder essa informação. Mas ele sabia que não podia. Então ele não ia, ele não tocava, ele não participava das coisas sagradas de Deus. Então, irmãos, quando nós aprendermos isso, aí nós vamos fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, com alegria. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então grave esta palavra esta manhã. Grave isso na sua vida. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E você entendendo isso, você vai saber que aqui existe um Deus que é santo, poderoso, justo e maravilhoso. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Como eu disse, a aplicação é na lição posterior. Ou seja, na próxima lição, que é a lição número 12, que é a continuação. Porque aqui eu falei apenas da impureza do homem e da mulher, mas vai ter outros tipos de impureza que impedia que a pessoa entrasse no templo. Aí, se Deus permitir, a gente continua no próximo estudo. Amém? Fiquemos em pé, vamos fazer uma oração. No nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo esta manhã. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai amado, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és santo, Pai. E nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és santo, é maravilhoso. Muito obrigado por esse estudo, Senhor Jesus. E que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Que possamos ter a consciência, Pai, que fazer algo para ti é algo muito sério, é maravilhoso, é tremendo, mas que requer muitas responsabilidades para poder fazer a tua obra, para louvar, para pregar, para cantar, enfim, Deus, para fazer a tua obra. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por essa revista. E que tu, ó Senhor, possa continuar nos abençoando, derramando sobre nós uma bênção especial. Eu te agradeço, te louvo e te exalto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podemos assentar rapidamente? E eu quero só pedir aos irmãos que no final do estudo, o pastor Gedeon Júnior, juntamente com toda a igreja, possa orar por essa situação que estamos tendo aí nas escolas. Vamos pedir a Deus que guarde os nossos filhos, que guarde as nossas crianças. Teve um episódio essa semana que me deixou muito preocupado, porque foi um cidadão preso, e ele esteve na escola onde o meu filho estuda. E eu já havia conversado com a diretora, porque há 2 semanas antes, foi preso um outro lá na Santa Maria, que na semana que ele foi preso, ele havia se matriculado na escola que meu filho estuda. Meu filho estuda aqui no 107. E aí eu conversei com a diretora falou, pai, fica tranquilo, estamos tomando todas as providências e tal. Só que essa semana o cidadão esteve lá na mesma escola, e meu filho estuda ali. E esse rapaz que esteve lá, esteve também na escola da minha filha. Então no mesmo dia, o mesmo rapaz esteve na escola do meu filho e na escola da minha filha, e também esteve aqui no Adventista. E eu conversei com o policial falou assim, não, tem várias situações, no setor sul, teve lá também, é porque a mídia está escondendo, mas o rapaz que estava lá no 6, onde a sua filha estuda, não é o mesmo foi preso. Não é o mesmo, porque o que estão dizendo que foi preso aqui no 7, no Adventista, eu acho. E o que estava lá no 6 já era
outro cidadão. Então, assim, eles estão dizendo que é um, mas são dois. No Setor Sul já teve outro, são três. Isso na mesma semana. Então, eu queria pedir aos irmãos que orassem, porque não adianta eu falar para o André que ele não vai à escola, ele tem que ir. Não adianta eu falar para a Eloá que a Eloá não vai à escola, ela tem que ir. Então, o que eu tenho que fazer, irmãos? Orar, pedir a Deus a graça e a proteção para todas as nossas crianças. Já chegou lá, Nayara? Também, né? Ah lá, Nayara já está lá na outra escola, Jardim 6, né? E já chegou lá também. Então, irmãos, é aqui no Gama, né? É aqui no Gama. E assim, eu fico muito preocupado, porque eu sou pai, tenho 2 filhos nas escolas, claro que eu vou ficar preocupado. E o que nós temos que fazer, irmãos? Orar, pedir a Deus que guarde, que livre e que guarde os nossos filhos. E aí eu conversei com o André, conversei com o Eloá, e tá, já tem um Benjamin do Jeremias, que também estuda na mesma escola, e nós estamos ali pedindo a Deus. Então, irmãos, ao final, se quiser fazer agora também, é o pastor que sabe, vamos orar para que Deus guarde os nossos filhos, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Não apenas os filhos, né, mas as professoras, todos os servidores da área da educação. Amém? E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. Pastor. Vamos aproveitar e orar agora, né, irmãos? Né? Deus ter misericórdia. É uma questão muito delicada, porque você não pode, na mídia, abrir todas as informações. Porque esses malucos querem a evidência pública. Eles querem a divulgação da cara deles, da face deles. Isso os deixa forte. E aí isso incentiva outros vagabundos. Entendeu? Outros vagabundos. Então a mídia tem que segurar. E para evitar o pânico social. O pânico social. Né? Mas irmãos, creia no seguinte. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então você, pai e mãe, que estão preocupados, né? No Adventista, quando aconteceu, disseram, através da imprensa, que ele não entrou. Meu filho estava lá na hora. E uma das gravações saiu meu filho correndo. Meu filho mais novo correndo. Entendeu? Ele até brincou comigo e disse, pai, eu estava vendo o povo correndo, não entendi. Mas quando eu vi a PM, aí eu saí correndo também. Entendeu como é que é? Apareceu meu filho correndo. Né? Ele chegou em casa rindo. Não sei se de nervoso ou que foi fantástico. Já a prima dele chegou em casa chorando, chateada com a coisa. Né? Quer dizer, é difícil, não é fácil. Um adolescente, Sim, sim, sim. Mas também tem os meninos de dentro que, né? Os meninos de dentro. Mas Deus vai ter misericórdia. Érica, vamos orar aqui, pedir a Deus? Isso, meu amor, vem cá. Vamos orar e Deus vai ter misericórdia, sabe, irmãos? Vai ter. Eu vim de escola pública, amo a escola pública. Sou defensor da escola pública. Mas hoje está tão diferente, né? Sempre me chamaram de rolha de poço, que eu era muito gordo. Entendeu? Rolha de poço. Eu não tinha problema nenhum. Eu chamava o magrelo de palito, entendeu? Que tinha cabeça grande, a gente chamava de cabeção, entendeu? O outro desdentado, assim, na minha época nunca teve problema, mas hoje, qualquer coisinha é motivo para matar o outro, Deus o livre guarde. É uma geração longe de Cristo. Deus vai ter misericórdia.
Deus vai ter misericórdia, né? Deus vai ter misericórdia. Érica, entrega na mão do Senhor. Oremos, igreja. Não só hoje, irmãos. Eu, como mãe, eu peço todos os dias, né? Essa quinta-feira mesmo, eu não mandei o meu filho, não por medo. Eu estava com o coração em paz, mas o meu filho não estava em paz. Por mais que eu explicasse para ele, tinha os seguranças, tinha todo o respaldo na escola dele, mas ele não estava, ele começou a chorar, e eu falei, não vou mexer com as emoções dele, porque ele não tem essa maturidade. Então, ele ficou em casa. Né? Então, assim, vamos continuar orando, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho dúvida que isso é algo maligno, né? Porque está tirando a paz das crianças, a nossa paz como pais, avô, avó, e isso é uma coisa do maligno. Então, nós, como igreja do Senhor, nossa função é essa, é lutar. Nós não lutamos contra a carne ou sangue. Nós estamos lutando contra potestades. O rapaz, aquele lá, segundo, estava vestido de pombagira, né? Ou de saci. Ficou na dúvida se era o saci ou se era a pombagira. Eu não sei o que era. Mas seja o que for, vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Não só hoje, irmãos. Todos os dias apresentando para o Senhor. Porque são as nossas crianças. É o futuro, né? Parece um clichê. Mas é o futuro da nossa igreja, da nossa nação. Amém? Senhor amado Deus, eterno Pai. Deus, Tu és Deus misericordioso, Senhor. Tu és Pai amoroso, Senhor. E a Tua igreja neste momento, Senhor, se volta a Ti, ó Deus, clamando, rogando, Senhor, misericórdia, meu Deus. Temos vivido tempos difíceis, ó Deus. Corações distantes de Ti, Senhor. Corações perversos que tramam mal, tramam iniquidade, Senhor. Mas Tu és Deus, Tu conheces o coração do homem. Tu podes mudar e parar todo intento do maligno. Senhor, neste momento nós lhe pedimos, onde estiver uma pessoa com intento maligno no coração, Senhor, lança por terra agora em nome de Jesus. Senhor, faz brotar o amor, faz brotar a misericórdia, paralisa agora em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre mentes, Pai, em nome de Jesus, que venha cessar todo este mal, todo este levante, Senhor, no meio das crianças. Senhor, vai aquietando os corações dos pequeninos, dos jovens, dos adolescentes. Pai, vai trazendo a paz que eles necessitam, a paz que está descrita ali na Tua palavra, que excede todo entendimento. Deus, vai trazendo, Senhor, misericórdia sobre estas vidas, vai freando todo o mal em nome de Jesus. A Tua igreja clama misericórdia, vai acampando os Teus anjos ao redor de cada escola, de cada adolescente, de cada criança, de cada professor, de cada diretor. Senhor, a Tua palavra diz que em vão trabalha o homem, ó Deus, se o Senhor não guardar. E eu creio, Senhor, que é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. E eu acredito, Senhor, que o Senhor tem olhado para estas crianças, para estes jovens, e o inimigo não vai vencer, porque esta guerra está vencida para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Visita, Senhor, este coração que está aflito. Visita esse coração que trama o mal. Eu sei que ali há bondade, meu Deus, e que isso possa, Senhor, de alguma forma fluir e paralisar todo o intento que o maligno está colocando sobre esta vida. Em nome de Jesus, ser repreendido. Que tudo aquilo que está sendo planejado para agora, para amanhã, para daqui um mês, seja desfeito na autoridade é do nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nós acreditamos e confiamos os nossos filhos a Ti, e todo mal será neutralizado. Tudo isso que tem sido negociado no inferno é desfeito em nome de Jesus. O sangue das nossas crianças não pertence ao mal, não pertence ao inferno, não pertence ao diabo, e é desfeito toda obra de Satanás em nome de Jesus. Deus, nós confiamos e acreditamos no Teu agir para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, pastor Heber. Obrigado, querida
Esqueci o nome da minha cunhada. Érica. Primeiro é o gene do papai. Depois a Covid ajuda, né? Irmãos, meus amados irmãos, só um adendo à revista. Teve uma vírgula que o querido pastor Arnaud não colocou e é importante. Então, você que está com a sua revista, pegue por gentileza, Jesuá, me traz a revista aqui. Mano, pega na página, só um adendo que o pastor Arnaud não colocou. Eu tinha que passar para o Weber, mas foi uma semana tão corrida, aí eu acabei esquecendo. Então, mas como pastor da igreja, eu tenho que acrescentar para os irmãos não se esquecerem. É um pequeno ponto que está aqui, ó, na questão da página 77, no caso das relações sexuais. Tá bom? Página 76, página 77. Irmãos, porque Deus, Ele diz o seguinte: não mantenha relações sexuais e vem para o culto não. Tá? Está aí na página 77, pegue a caneta para acrescentar. Na página 77, lá embaixo, diz assim, proteção sanitária. Achou? Página 77, lá embaixo, proteção sanitária. Então, o primeiro motivo pelo qual se dizia, olha, não venha para o culto, se lave e só participe do culto à noite, depois de passar a tarde inteira. Primeiro, proteção sanitária. Você, homem, e você, mulher, tinham que se lavar, porque o homem tinha que se lavar, mas a mulher também. Segundo, perda do princípio vital. E terceiro, tem um 3 aí que eu quero que você coloque na página 77. Qual o maior motivo de não se permitir relações sexuais próximas ao culto? Então, manteve relações sexuais, o culto é 6 horas. Manteve às 5 horas, por que você não estava no culto às 6? Por uma razão simples. As religiões, na época em que foi escrito o Pentateuco, tinham uns cultos de fertilidade. Tá? O que eram cultos de fertilidade? Você ia para o templo, por exemplo, de Afrodite, por exemplo, de Baal, e lá você mantinha relações sexuais com os sacerdotes ou as sacerdotisas de Baal e de Afrodite, para garantir a prosperidade e a fecundidade. E aí, em razão desses rituais sexuais malignos, Deus disse, ó, quer manter relações sexuais em casa com sua esposa? Mantenha. É bênção. É digno. A Bíblia diz, goza com a mulher da tua mocidade durante todos os teus dias. E está em todos os sentidos. Agora escute. Porque você não vai manter relações e já vir para o culto. Deus queria separar das religiões e dos cultos de fertilidade. Porque senão, irmãos, meus amores, o indivíduo ia fazer no templo de Jerusalém o que se fazia no templo na Mesopotâmia, no Egito, em todos os demais templos, principalmente nos cultos cananeus. Principalmente nos cultos cananeus. Então, Deus dizia, óbvio, se era para ter um tempo para vir para o culto depois da relação sexual, não
tinha nem como pensar em se ter relação sexual no culto. Entendeu? Então, esse ponto aqui era um terceiro ponto pelo qual não se admitia e se tinha essa regra. Pastor Arnaud não colocou aqui, e não há culpa nele, né? Eu tinha que falar para o pastor Eber, mas foi uma semana muito corrida e acabei esquecendo. Mas anote aí, essa era uma razão também, tá bom? Ah, sim, posso ditar, meu amor. Para que não se realizasse em Israel, os cultos de fertilidade. Para que não se realizasse em Israel os cultos de fertilidade. Tá bom?